Shalom, meus irmãos da graça e a paz, pastor Ilmar ao vivo de Lajinha, Minas, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, nossos cursos de básico, teológico, intermediário, bacharel, mestrado, doutorado, temos várias áreas de estudo inéditas no Brasil, né? Gemata, por exemplo, estudo dos números na Bíblia, e Shirologia, que estuda somente cantares. Nosso canal, Seminário Teológico Bereshit no YouTube, Baú do Escriba, com os estudos de cantares. Estamos tratando aqui do curso Base Teologia, matéria Teologia Bíblica 4. É estudo de usos e costumes da época. Uso e costume não é cortar cabelo, tá? Aliás, isso é uso e costume, né? Uso e costume não é doutrina bíblica. O povo costuma confundir isso aí, né? A doutrina da igreja tal é assim assado. Não, isso não é doutrina, não. Doutrinas são fundamentos, são pilares da fé cristã, né? A graça, a salvação pela graça é uma doutrina, o livre-arbítrio é uma doutrina, a justificação é uma doutrina, santificação. Agora, esse negócio aqui que nós estamos tratando é uso e costume. A igreja tal não corta cabelo. Amém, Deus abençoe. A igreja tal usa véu. Aleluia. A igreja tal lava os pés. Glória a Deus. E são usos e costumes, é etiologia. Nós estamos estudando os costumes do tempo bíblico, com aqueles povos, né? Primeiros povos envolvidos, que são os gregos, os judeus, os hebreus, no Velho e Novo Testamento, e as nações que dominaram. Na aula passada falamos, então, sobre sistema judicial. E hoje iremos falar sobre governo. A Palestina foi governada por muitos impérios, né? Primeiro Império Egípcio, depois Império Assírio, depois Império Babilônico, depois Império Greco-Macedônico, né? O Império Persa, depois o Greco-Macedônico, né? Persa derrubou o Babilônico, depois o Alexandre o Grande, Greco-Macedônico, e depois o Romano, né? Então, na Palestina, o romano chegou em 63. No ano de 63, Pompeu, que governou de 63 a 48, dominou a Palestina e nomeou Hircano, sumo sacerdote, mas não colocou o poder civil na mão dele. Nomeou Antípatro, que viria a ser o pai de Herodes o Grande, como chefe militar. E Herodes o Grande colocou os meninos dele, o primeiro, Fazael, na Galileia, e o Herodes na Judéia. Depois nós tivemos, então, Júlio César, e no tempo de Júlio César, Herodes o Grande, depois da rebelião de Hircano, contra esse modelo, ele foi até Roma e conseguiu o título para ser governador, ou melhor, para ser rei da Judéia. Então ele começou a reinar no ano 40 e foi até o ano 4. Portanto, Jesus nasceu aí no mínimo 6 anos antes do que está previsto no calendário para ele ter nascido. O antes de Cristo começaria 6 anos antes. E quando Jesus nasceu, Herodes estava vivo, recebeu os magos que vieram do Oriente, que não eram 3 e nem eram reis, e nem chamava aqueles nomes que eles dão a ele de Gaspar, Melquior e Baltazar. Esse é um nome hebraico, são nomes de gente babilônica. Esses 3 reis chegaram, não eram 3, nem eram reis, essa caravana de cientistas, astrônomos, vieram do observatório de Sipur e nunca vieram chegar em dezembro. Jesus nunca nasceu em dezembro. Fácil fazer as contas até por Lucas, né? Você fazer as contas pelos dados que Lucas dá do nascimento de João Batista. 6 meses depois nasce Jesus, né? Jesus tinha 6 meses de diferença para João Batista e era Quirino o governador. Então, no tempo de Jesus, morreu 4 anos antes. Herodes morreu 4 anos antes. E quando Herodes morreu, Jesus já estava no Egito. E depois temos o imperador Augusto, que reinou de 27 a 14 da era cristã. Depois Tibério, Calígula, Cláudio, Nério, etc. Né? Então, o governo era romano. E por isso nós tínhamos em Jerusalém, todo mundo falando 3, 4 línguas, né? Falava o hebraico na sinagoga, o aramaico na rua, falava o grego na cultura e o domínio militar, governador, depois que Arquelau perdeu o domínio, controle da parte da Judéia, começaram a mandar procuradores. No início, então, depois que Herodes morreu, dividiu o reino em 4 pontos. O Antipas, filho dele, ficou com a Galileia, o Licínias, o Filipe ficou com outras partes, e o Arquelau ficou com a Judéia. Mas o Arquelau governou pouco, exatamente 10 anos, 4 a.C. a 6 depois. E perdeu o controle, então Roma passou a nomear procuradores. Os primeiros procuradores são muito importantes. O mais famoso procurador daquela época é o Pôncio Pilatos, que foi o 5º. Esse é muito importante porque
aparece mais de 50 vezes o nome dele no Novo Testamento, porque ele está diretamente envolvido com o ministério de Jesus, e foi ele que deu o veredito da condenação de Jesus. Depois tivemos outros, mas só vamos ter novamente menção a esses procuradores no livro de Atos dos Apóstolos, tempo de Paulo, quando Paulo é preso por Cláudio Lísias, né, o tribuno. Um tribuno comandava várias centúrias. Um centurião é no mínimo 100 soldados. 6 centúrias compõem uma coorte. Então, o tribuno comanda no mínimo uma coorte de 6 centúrias, 600 soldados. E o famoso Cláudio Lísias, então, salva Paulo da turba, né? Estavam tentando matá-lo. Ele vai mandar, então, para Cesareia, cidade construída por Herodes. Herodes foi um grande construtor, construiu, reformou o templo todo, ampliou um templo muito maior do que era o antigo, e construiu muitas coisas, era um construtor, mas era também muito perverso e mau, né? Cruel. Matou a esposa, matava filho, e ai de quem levantasse contra ele. Então, nesse tempo, aparecem mais 2 procuradores famosos. Félix, Antônio Félix, que governou 7 anos. Depois, a Bíblia menciona em Atos que ele lá deixou a procuradoria e entrou Festo, que dominou durante 2 anos apenas. Pórcio Festo. No sentido dos reis descendentes de Herodes, nós temos depois que morre Antipa, nós temos um neto dele chamado Herodes Agripa, aquele que mandou matar Tiago, que era irmão de João, e queria matar Pedro. Mas Pedro foi salvo naquela noite maravilhosa quando a igreja intercedia por ele, né? De 16 soldados que estavam vigiando Pedro. Esse é o Herodes Agripa I, reinou de 37 a 44. Depois tem um outro Herodes Agripa que visitou Festo, e ele tinha uma irmã chamada Berenice. Esse é o Herodes Agripa II, bisneto de Herodes, filho de Agripa I. Ele reinou de 48 a 70. Então, nós falamos então do governo. Se o governo tivesse muita guerra, conflitos, quem mandava era diretamente o imperador. Se a província fosse província de paz, mandava então era o Senado romano. E aí nomeava os procônsules, né? A Bíblia menciona alguns procônsules, como o procônsul Sérgio Paulo, né? Foi mencionado, e também o procônsul chamado Gaio. Sérgio Paulo era da cidade de Éfeso, uma das grandes cidades daquele tempo, Roma, né? Alguns dizem a terceira maior cidade daquele tempo. E o procônsul Gaio era da Acaia, onde ficava a região grega do Peloponeso, principalmente Corinto. Então nós temos aí, o governo romano usava um modelo chamado de legado. Quando diz Lucas que Quirino era governador da Síria, era um legado. Então o procurador obedecia a um chamado legado, a um governador maior, né? Então o procurador estava submisso hierarquicamente a esses chamados legados, que eram como se fossem governadores. Vamos ficando por aqui então com esse governo descrito na Bíblia no tempo de Jesus, que era o Império Romano, que dominava e foi até o ano 476 da era cristã, quando caiu com o governo de Rômulo Augusto diante dos bárbaros. Fica na paz. Tchau, tchau.